Nós estamos começando mais um programa Bíblia Responde, um programa dinâmico, interativo, com o propósito de responder perguntas que as pessoas fazem e nem sempre têm uma oportunidade de ter a sua resposta à luz da Bíblia. Para nos ajudar a responder essas perguntas, conosco nessa manhã, Pastor João. Muito bom dia, pastor. Anderson, bom dia a você que está nos assistindo e vai nos assistir. Um bom dia num sábado de aleluia. Amém? Uma semana importante para a cristandade, a sexta-feira a crucificação, o sábado do silêncio, mas o domingo é de glória. E nós estamos aqui, não é com a glória de Deus que é a sua palavra. Tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar, por isto que ela responde. E como sempre nós fazemos, o pastor responde duas perguntas que vocês aí nos mandam. E a primeira pergunta diz o seguinte: quando saber a hora certa de casar? É uma pergunta muito interessante, irmão Anderson. A esta pessoa que fez, receba o nosso abraço neste momento, não é? Esperamos que você esteja bem. Se fosse falar nas claras, isso só se daria depois de casado. Você tem que experimentar isso daqui, se deu certo ou se não deu certo. Mas a Bíblia nos vai falar que é importante encontrar alguém para ter um relacionamento e viver em vida comum, conjugal, um companheiro, uma companheira, para compartilhar a vida. Foi esse o projeto de Deus desde o Gênesis, não é? Ele viu que Adão estava só, fez ele cair num pesado sono e de sua costela tirou e formou do osso da costela a Eva. E quando Adão se despertou, disse: esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos, portanto se chamará varoa, porque do varão foi tomado. Então a importância de ter alguém para a vida. Amém? Isso também se dá no livro de Eclesiastes. Vamos ler Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá que um levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então você observou aí que Salomão diz assim: é melhor ser dois do que um. Mas vamos ver o conselho de Paulo. Eu também acho que é importante nós fazermos leitura de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 6 a 9, para ouvirmos o conselho do apóstolo. 1 Coríntios 7 diz assim: isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e os viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então observe o conselho, não é, de Paulo para uma sociedade de Coríntios, que era uma cidade toda misturada, devido a ser uma cidade que recebia fluxo de muitas pessoas. Então o conselho dele diz assim: se você pode, você fique. Mas não havendo como, case-se, encontre alguém. Agora, esta pergunta é de cunho prático, pessoal, e nós devemos de saber aqui a posição de Deus. Deus é um ser que respeita, isso é muito importante que eu e você saiba, a individualidade e a escolha de cada um. Então, Deus é um Deus tão poderoso, mas ele não domina, ele não coage, ele não age com ação, e por isso Deus é perturbador. Porque o homem, quando pensa ter alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é coagir e dominar por força. Deus não. Deus é tão poderoso e tão glorioso que ele dá oportunidade para que eu escolha. Por isso a importância. Quando sabe a hora de se casar, só vai saber quando se casar. Tá certo? Agora, preste bem atenção. A você que está namorando, a você que está pensando em namorar, nesta
colocação que eu vou fazer. Isto não existe. Não existe mandinga, não existe feitiçaria, não existe horóscopo, cartomante, médico, psicólogo e nem profecia para casamento, porque Deus respeita a individualidade e a escolha da pessoa. Então, neste relacionamento, eu tenho que saber: ah, eu também amo. Calma, o amor não é como aquele ditado, não é? O amor é uma flor roxa que nasce no coração de uma pessoa que não se dá valor. Não, não é isso não. Vamos ler Provérbios? Provérbios 27:5. Provérbios 27:5 diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então o amor aí não é só sentimento. O amor é uma verdade, uma realidade. Isso é muito importante. Além de amar ser um sentimento, é uma vontade. Então, qual é a hora certa para saber casar? Se você já está namorando, você já viu os sinais, já fez as suas provas, porque você pode provar. Se ele é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa boa, não é? Se assenta naquilo que você também é de vida. Isso é muito importante para o amanhã. Sempre vai haver atrito. Não existe casamento perfeito, mas pode haver uma união feliz. A esse que nos fez essa pergunta nesses meus dias, e vou tomar a palavra aqui de Paulo como concessão, não é? Quer dizer, ele viu a necessidade. Olha, eu já vi uma pessoa namorar, noivar e casar em 3 meses e estão juntos até hoje. E já vi pessoas, no tempo de minha mocidade, olha, entre namoro, noivado e casamento, 7 anos, e hoje estão separados. Então, esta resposta é de cunho muito particular. Faça a sua prova, observe, saiba que o amor não é uma venda nos olhos. E eu quero concluir esta resposta a esta pessoa que nos fez com muito carinho, com aquela passagem de Isaac. Gênesis, capítulo 24, versículos 61 a 67. Gênesis 24 diz assim: então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apiou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por sua mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Então observe, essa expressão é muito bonita do escritor sacro, quando ele fala que ele vinha do campo de um momento de meditação. Então ore a Deus. Ore a Deus. Busque a Deus. Para que ele te abra o entendimento, para que você veja com clareza as coisas. Para que amanhã não venha a ser um transtorno e nenhuma questão de um arrependimento. Então, quando saber a hora certa de casar? Casando. Agora, no princípio antes de casar, fazer suas provas e seus testes. Deus diz, é melhor ser 2 do que 1. Paulo diz, se você consegue ficar solteiro, fique. Se não, case. Não é tempo de relacionamento que vai fazer um casamento perfeito. Isto está em você observar e saber que amor não é uma venda nos olhos. É uma vontade e uma verdade. Faça com clareza. Que Deus te abençoe. Espero ter alcançado aí esta pergunta de cunho muito particular. E nós vamos para a nossa segunda e última pergunta do nosso programa. E ela diz o seguinte: após o juízo final, teremos uma segunda chance? Eu creio que essa pergunta que foi feita por essa pessoa, a segunda chance seria a salvação. Já está dizendo aí. É final. Efésios capítulo 2, irmão Anderson, versículo 8. Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós,
é dom de Deus. Então, observe, se é para salvação a sua pergunta, salvação é um presente de Deus que se aceita e se desenvolve enquanto tem vida. Então, é nesta vida que se conquista a salvação. Aliás, que conquista este presente, tá certo? Os que permanecerem até o fim serão salvos, tá certo? É isso que Paulo vai estar dizendo aí. Então, o juízo final não tem chance para nada. Agora, talvez, nesse interlúdio, nesse tempo, porque aqui é uma pergunta escatológica, que mexe com as doutrinas das últimas coisas. Para você que não fez essa pergunta, até o ano de 1800, na virada do século XVIII para XIX, a igreja tinha um pensamento, e os pensadores, ensinadores, que a igreja ia passar aqui a grande tribulação. Jesus vai voltar, a segunda vinda de Cristo não vinha com um segmento intermediário, porque era uma linha de pensamento. Dos anos do século XVIII para o XIX, houve uma revolução na busca do conhecimento escatológico. É quando o homem verdadeiramente mergulhou nas Escrituras para buscar respostas concernentes ao fim. E desta surgiram algumas linhas de pensamento. Nós temos 5 linhas, porém 3 são as mais usadas. No princípio, quando o evangelho chega no Brasil, tanto o presbiteriano, o batista, os assembleianos em 1910, eles traziam, nas suas pregações, e se você for hoje numa livraria evangélica, a prateleira da livraria evangélica é tomada por livros, pré-tribulacionistas. De um tempo para cá, alguns destas denominações mudaram seu pensamento acerca disto. E ficaram, então, 3 segmentos desta linha de pensamento. O primeiro é o pós-tribulacionismo. O que prega o pós-tribulacionismo? Que a igreja irá passar a grande tribulação. E eles vão somar aí 2 situações: amilenismo e milenistas, dentro do pós-tribulacionismo. O que é um amilenista? Eles não creem como um milênio, literal, 1000 anos. Já existe pós-tribulacionista que creem em milênio literal. O pós-tribulacionismo não aceita essa divisão Israel e igreja. Para eles é um povo só. Os 144 mil também é uma linguagem figurada. E para eles não haverá arrebatamento secreto. Isto prega esta linha de pensamento. Dentro da questão midi-tribulacionista, Jesus vai arrebatar a igreja no meio da grande tribulação. Já nós, assentamos aqui como denominação e como linha de pensamento pré-tribulacionista, dispensacionalista, que são etapas de tempo que vai se passando no contar da história de Deus. Tá certo? E o pré-tribulacionismo, talvez aí sim. Após o juízo final, teremos uma segunda chance? Aí não. Se termina, juízo é final. Mas olhando para estas linhas de pensamento dentro do pré-tribulacionismo, Jesus irá arrebatar a igreja. Somente a igreja vai ver e ouvir a trombeta. E nós passaremos um tempo chamado Bodas do Cordeiro. Depois desse tempo, desceremos com Jesus para livrar Israel. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras e vai fazer aí, o livramento do seu povo e instalar o milênio. Aí possa ser que tenha salvação. Porque são linhas de pensamentos. Na pergunta lata que esta pessoa fez, após o juízo final, teremos uma segunda chance? Já é final. Mas olhando nas linhas teológicas de pensamento, para umas não tem, nem olhando para o fim, nenhuma delas tem. Mas se você olhar neste momento a igreja ser arrebatada, um milênio literal, aí pode ter que tenha resposta para algumas coisas. Quero te dizer o seguinte, que todas estas linhas de pensamento têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. Quer dizer, não se fecha com uma clareza total. Por quê? Por mais que se mergulhe numa interpretação, numa boa hermenêutica, numa boa exegese do texto, ainda não se consegue chegar ao que verdadeiramente o escritor quis dizer, porque é muita linguagem figurada neste mundo. Interpreto literalmente, interpreto alegoricamente, como fazê-lo?
Então é buscar, ler e ver o passar dos dias, contar os dias para poder chegar. Amém? Espero ter alcançado esta pergunta e o seu coração e esperamos muito mais para este Bíblia Responde. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco. Está aparecendo aí na sua tela. Faça a sua pergunta, tire as suas dúvidas, porque aqui a Bíblia continua respondendo. Deus abençoe, um forte abraço.